Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o tema alugar pasto ou adubar pasto. Ainda é comum nas nossas regiões o pecuarista procurar pasto para alugar, mas essa prática tem sido cada vez menos comum porque está normalmente muito difícil de encontrar essas áreas para alugar ou para arrendamento. Mas antes disso eu gostaria de comentar com vocês um pouquinho sobre o histórico da produção animal a pasto e alguns problemas que ao longo dos anos têm sido frequentes, né? Um deles é a reforma de pastagem, né? As reformas de pastagens elas aconteciam de forma bem frequente, a cada 3, 5 anos era comum a reforma de pasto e muitas vezes procurando as espécies milagrosas, né? A gente costuma brincar que tem muitos nomes, nem sempre a gente sabe os nomes de todas as espécies disponíveis no mercado, né? E muitas vezes a gente negligencia a capacidade produtiva da planta que já existe na nossa propriedade, já existe na fazenda e muitas vezes só faltando a reposição adequada de nutrientes, manejo, né? E isso tem proporcionado lotações baixas nas propriedades e automaticamente uma baixa produtividade, né? Um ganho de peso por animal baixo e automaticamente uma produção baixa de arrobas por hectare. Associado a isso, a gente observa que os períodos de descanso e de ocupação eles são normalmente impróprios, né? Muitas áreas de rotacionado, né, áreas intensivas foram inclusive desmanchadas, né, áreas de piquetes desmanchadas em função, né, do manejo inadequado, né? Apesar de em alguns casos fazer a adubação de maneira correta, mas fazia o manejo inadequado, né, seguindo o calendário do homem, não o calendário da planta, né? Isso fez com que essas áreas apresentassem problemas e levasse o produtor a perder o foco de cuidado dessas áreas e não utilizar mais o sistema que havia sido implantado, né? Um outro problema é a perda de pasto, né? Normalmente a gente perde pastagem pela falta e também perde pelo excesso, ou seja, perde por subpastejo, né? Ou também perde por superpastejo, né? Então, se a gente equacionar melhor esses dois itens aí de manejo, que é o pastejo e a fertilidade, a gente consegue ter uma lotação melhor e melhorar também a produtividade. E quando a gente compara com as culturas anuais, soja e milho, a gente leva a essa reflexão aí. Será que o pasto, nós estamos cuidando do pasto como uma cultura? Nós estamos escolhendo a melhor semente, nós estamos posicionando essa cultivar ou esse pasto na área correta, nós estamos fazendo análise de solo, nós estamos fazendo controle de planta daninha, nós estamos adubando corretamente, nós estamos manejando corretamente, colhendo corretamente, né? Normalmente a gente não vê o pecuarista, né? Nunca a gente vê, né, o pecuarista, o agricultor deixar 10 sacos de soja sem colher, 5 sacos de soja sem colher. E normalmente a gente evidencia, no caso da pastagem, uma perda muito grande de forragem, ou seja, produz-se o pasto e normalmente ele não é colhido. Então, antes de fazer a adubação, a gente tem que traçar uma estratégia de manejo, um planejamento, né, para a gente colher melhor esse pasto e logo na sequência. Então, uma das estratégias para sanar esse problema, né, do superpastejo próximo das áreas de aguada, né, de bebedouro, de reservatório, de aguada e de subpastejo nas áreas mais distantes, né, seria o ajuste da taxa de lotação, né, associado ou não com a divisão de pastagem, e assim a gente conseguiria na próxima etapa, depois do manejo correto, já fazer pensar na intensificação, na adubação, né, depois que a gente estiver colhendo direitinho esse pasto. Normalmente, para a gente fazer corretamente as etapas de intensificação do uso do pasto, a gente faz um diagnóstico da propriedade, vê toda a estrutura de cerca, de águas, de solo, planta, de preferência fazer análise de solo,
partir daí a gente estabelece um planejamento, faz um orçamento e executa, traça a partir das metas, a gente traça a execução desse plano e com um cronograma de atividades, o que deve ser feito, quando vai ser feito, quem que vai fazer, enfim. Mas para chegar naquela questão da resposta, que é o objetivo desse vídeo de hoje, nós consideramos aqui que uma determinada área foi feita a análise de solo e o orçamento para corrigir e fazer adubação é de R$2.000 por hectare. Se a gente considerar que a gente vai ter uma lotação de 8 animais por hectare durante o período chuvoso, ao longo de 6 meses, o custo por animal por mês seria de R$41 por cabeça mês. Normalmente, o valor de aluguel de pastagem nessa data que está sendo gravado esse vídeo é por volta dessa casa. Então, a questão que a gente leva a ser refletida é o seguinte: compensa eu alugar o pasto ou compensa eu adubar o pasto, sendo que o valor do aluguel de pastagem está basicamente o mesmo preço de eu fazer alguma correção e adubação na minha área de pastagem. Será que o pasto que está disponível quando está disponível para alugar, eu tenho a mesma oferta de forragem de que eu adubar na minha fazenda, que o manejo está próximo de mim, que não existe tanta mão de obra e nem deslocamento adicional para manejar esse rebanho? E a qualidade dessa forragem, desse pasto, nas áreas alugadas? Então, a gente leva a essa reflexão e, além disso, pensar nos benefícios indiretos que adubar a área da própria fazenda pode trazer. Com uma maior massa de forragem nas demais áreas, se eu não estiver aumentando a lotação da fazenda e eu concentrar uma quantidade maior de gado numa área menor, eu vou estar liberando e recuperando de maneira indireta as outras áreas da fazenda. E assim nós vamos estar evitando a degradação do pasto. E também reduzindo, como nós vamos ter maior massa, nós vamos reduzir os gastos com controle de plantas daninhas e também uma possibilidade de maior oferta de massa de forragem na seca ou até o diferimento de pastagem, melhorando inclusive o desempenho dos demais animais até mesmo no período da seca. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.